Boa tarde, as últimas informações para você. Nós temos agora, no Tribunal Superior Eleitoral, um novo corregedor geral da Justiça Eleitoral. Aqui, ó, Raul Araújo. Raul Araújo é o novo corregedor geral da Justiça Eleitoral. E os bolsonaristas, como não pode ser diferente, notadamente redes sociais de bolsonaristas que propagam muita desinformação, já estão dizendo que Raul Araújo, enquanto um novo corregedor, pode mudar situações ali no Tribunal Superior Eleitoral em relação a pessoas que estão respondendo processo, bem como Bolsonaro, que é tricampeão em inelegibilidade. Bolsonaro 3 vezes foi condenado por inelegibilidade com relatórios feitos pelo procurador geral eleitoral. Quem? Benedito Gonçalves. Você lembra disso? Pois é. Agora nós temos outro, Raul Araújo, que ele é alinhado ao bolsonarismo, não é? E todas as decisões dele até hoje que eu vi, todas foram positivas para Bolsonaro. E estão dizendo que ele vai poder beneficiar Bolsonaro. Ele pode beneficiar Bolsonaro? O que ele pode fazer? Fazer o relatório, porque é o seguinte, dentro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, o único que pode fazer parecer condenando ou não, que é o voto do relator, nesse caso, em relação a presidentes, vice-presidentes, é somente o corregedor geral. No caso, todas as ações, que são 7 ações ainda que existe ali no TSE, pedindo a condenação de Bolsonaro, a pagamentos de multas e a novas inelegibilidades, 7 ações. De todas essas ações, aquelas que forem julgadas pelo TSE, terá o relatório principal do Raul Araújo. Ele será o relator, porque é obrigatório que seja. Nas eleições presidenciais, ele é o único relator, não é feito por sorteio, não. E ele pode fazer o relatório positivo, pode, muito possivelmente o fará em relação a essas outras ações. Só que quem vai decidir é o plenário. São 7 ministros. Desses ministros, 3 obrigatoriamente são do Supremo Tribunal Federal, 3 obrigatoriamente é do STJ e 2 advogados de carreira. Então, quem vai decidir no final é o plenário. Muito possivelmente continuará o placar de 2-5, que foi o placar de todas as 3 a inelegibilidade de Bolsonaro até o momento. Então, o que ele pode fazer é fazer um relatório favorável, passador de pano para Bolsonaro. Nada mais, nada menos. E quem vai decidir é o plenário. Inclusive, está lá para ser julgado Nicolas Ferreira, está lá para ser julgado no TSE, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Carla Zambelli, está lá também Magno Malta, todos esses têm ali processos, ali no TSE. Em relação a esses, pode ser escolhido um outro, pode, aí sim, nesse pode haver a distribuição da relatoria. Entende? Não precisa ser necessariamente, obrigatoriamente, Raul Araújo. Só para presidente e vice-presidente que obrigatoriamente será Raul Araújo o relator. Entende? Então, não vai mudar muita coisa. Não vai. E, inclusive, eles estão falando também que de 2026 vai haver a mudança da presidência e da vice-presidência do TSE. A presidência quem vai ocupar é Nunes Marques e a vice-presidência será a André Mendonça, conforme a regra de distribuição dos cargos e das funções, conforme a antiguidade do ministro. O que eles vão poder fazer? Vão poder desconstituir qualquer decisão já dada? Não vai poder. O que eles podem fazer é votar a favor de situações para Bolsonaro e bolsonaristas, os dois, e fazer relatório e tudo mais. E vai ficar do mesmo jeito, gente. Vai ser mais ou menos 2-5 a decisão no plenário. Então, não vamos nos afobar. Quem precisa de, a todo momento, alimentar gado é quem está perdendo todas, que são os bolsonaristas. Aí eles levantam essas fake news, essas mentiras, para alimentar o gado. E, infelizmente, por desinformação, por falta de conscientização, eles acabam sendo levados. E muitos por mau caratismo mesmo, que sabe que a mensagem, sabe que o vídeo ali está propagando uma mentira, uma fake news, e mesmo assim compartilha. Então,
isso não vai mudar praticamente nada. Ou seja, quem vai decidir em todas essas situações, em relação a esse senador e a esses deputados que estão sendo investigados, que eu comentar, e o próprio, o próprio Bolsonaro, que tem 7 processos ali ainda, o que vai continuar, muito possivelmente, é o quê? O placar, 2-5, ali no TSE. Não muda quase que praticamente nada, afinal, quem decide é o plenário, não é? O Congresso Nacional que o diga, o Senado Federal que o diga ali, especialmente quem? Rodrigo Pacheco. Quem decide é o plenário. Meu querido, uma outra informação aqui interessante. Você sabe que dia 9 de setembro, Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, homologou um um acordo internacional ali de cooperação de investigação por possíveis crimes multitudinários, os crimes multi-internacionais ali que adentra a mais de um país. E foi feito um acordo com autoridades americanas, em que a Polícia Federal vai estar trabalhando junto com a FBI para saber se Bolsonaro cometeu crimes lá nos Estados Unidos ou não, e aqui consequentemente. O que que ocorreu? Essa cooperação foi assinada e homologada no dia 9 de setembro, e agora o FBI passou a primeira remessa de documentos que a Polícia Federal solicitou para as autoridades americanas, envolvendo Bolsonaro, envolvendo Frederic Vassef, envolvendo Mauro Cid e envolvendo Lorena Cid. O que que o FBI trouxe para a Polícia Federal? Documentos comprovando que Frederic Vassef foi aos Estados Unidos em agosto, tem data, gente, tem tudo, tem tudo. Frederic Vassef foi nos Estados Unidos em agosto do ano passado e recomprou o relógio Rolex cravejado de diamantes e pagou em dinheiro vivo, e trouxe esse Rolex de volta para o Brasil, ressaltando que ele não declarou, viu? Tinha que ter sido declarado na alfândega lá nos Estados Unidos. Ele não declarou nada, passou na muambagem, de volta o relógio. Por quê? Porque o Tribunal de Contas tinha notificado Bolsonaro para que ele devolvesse o relógio para o Tribunal de Contas. Só que foi descoberto algo anterior a tudo isso. E o que que foi? Quem mandou Frederic Vassef ir aos Estados Unidos comprar o relógio? Quem deu o dinheiro para Frederic Vassef ir lá e recomprar o relógio em dinheiro vivo? Frederico Vassef disse que foi mesmo nos Estados Unidos e recomprou o relógio, porque ele queria recomprar, entendeu? Ele queria recomprar só para devolver para Bolsonaro, um ato de solidariedade. Só que já foi descoberto que isso é conversa fiada. Uma pessoa mandou Mauro Cid recomprar o relógio. Quem mandou Mauro Cid recomprar o relógio, Andréia? Bolsonaro. Bolsonaro mandou Mauro Cid recomprar o relógio. Aí Mauro Cid pediu ajuda para o seu pai, que o pai do Mauro Cid mora cá, mora lá, mora cá, mora lá nos Estados Unidos. Pediu ajuda para o seu pai, quem? O general Lorena Cid. Lorena Cid, então, entrou em contato com quem? Com o safo, né? O safão, o inteligentão, né? Quem? Frederico Vassef. E pediu para Frederico Vassef ir aos Estados Unidos e repassou o dinheiro vivo para que ele recomprasse o relógio e trouxeram o relógio de volta. Então, primeiro, Mauro Cid, na sua delação, já disse que ele recebeu uma determinação de Bolsonaro para vender o máximo de joias que ele conseguisse, porque Bolsonaro estava precisando de dinheiro para a questão de processos judiciais, toda aquela situação que fez as PIX, né? Os PIX. Aí, então, vendeu lá. E a Polícia Federal, então, trouxe documentos que corroboram para todas essas situações. Documentos de compra, documentos ali da empresa que tinha comprado o relógio e depois revendeu o relógio para Frederic Vassef, a entrada de Frederic Vassef, a saída de Frederic Vassef, sem, não é? Sem declarar esse bem caríssimo na alfândega da lá,
e tudo mais, entregou tudo isso. E essa é a primeira remessa que o FBI, junto com as autoridades brasileiras, trouxeram para o Brasil. A Polícia Federal agora está fazendo o quê? Encaixando, porque a Polícia Federal tem muita coisa já, está encaixando ali aonde esses documentos confirmam o que já fora dito por Mauro Cid na sua delação e tudo mais, tá? E quais são os crimes que estão sendo investigados? Envolvendo, reitero, Bolsonaro, nessa situação dos Estados Unidos. Bolsonaro, até o momento, ressaltando que Michele Bolsonaro é investigada nesse inquérito policial da questão das joias também. Bolsonaro, Frederico Vassef, o coronel Mauro Cid e o general Lorena Cid. Quais crimes? Lavagem de dinheiro, eu vou ler aqui, lavagem de dinheiro, lembrei, lavagem de dinheiro, ocultação de valores, nesse trem de entrar e sair, não declarar nem lá, nem cá, ocultação de valores, peculato, que é desvio e apropriação de bem público, e também falso testemunho. Por quê? Frederico Vassef, pelo que tudo indica aí, e outros já mentiram em relação a isso enquanto testemunha. Falaram uma coisa e a Polícia Federal e o FBI estão descobrindo provas que não era aquilo que fora dito, de falso testemunho também. Aí, observado e tendo provas dos crimes, a Justiça Brasileira vai encerrar esses inquéritos, entregar tudo para a Procuradoria-Geral da República para fazer as denúncias. E lá nos Estados Unidos, da mesma forma, detectado crimes cometidos lá no território, vai ser investigado e processado pelas leis americanas. É isso. E essa só foi a primeira leva. Qual que é o próximo passo agora? Com a delação de Mauro Cid, a Polícia Federal meio que suspendeu a sua ida para os Estados Unidos para, junto com o FBI, fazer a investigação, os dois juntos. Suspendeu. Por quê? Disse, vamos investigar aqui, o máximo que a gente pode aqui, concluído aqui, a gente vai para os Estados Unidos. A próxima leva diz que dentro das próximas semanas vai concluir esse inquérito, mas eles querem ir lá para os Estados Unidos, passar lá pelo menos 20 dias para estar junto com o FBI ali, buscando o resquício de prova, só para fortalecer mais ainda todo o inquérito policial. Viu, meu querido? Eu sei de uma coisa, foi muita muambagem, é muambagem para lá, muambagem para cá. E bens de alto valor têm que ser incorporado ao acervo do Estado brasileiro, e não incorporado ao acervo pessoal de quem está ou estava na presidência da República. E que seja feita a investigação e que a gente chegue, de fato, de verdade, à justiça, não é? E quem errou, quem cometeu crime, possa responder. Ressaltando que a delação de Mauro Cid ainda está sob sigilo. Está sob sigilo e a Polícia Federal faz o trabalho de investigação para confirmar tudo aquilo que fora dito por Mauro Cid, não é? Eu sei que tem muita gente envolvida até a tampa. Frederico Vassef, depois que eclodiu toda essa situação, teve busca e apreensão de armas, documentos na sua casa e de 4 celulares, em que um dos celulares, não me canso de dizer, estava escondido, muito bem escondido, dentro de um carro sem placa, estacionado numa vaga de idoso. Por aí você pensa. E esses celulares tinham mais de 1 tera de documentos, áudios e vídeos. E que demorou um pouco a perícia, por quê? Porque a OAB exigiu que antes que houvesse qualquer perícia, que alguém da OAB acompanhasse toda essa perícia feita pela Polícia Federal, porque ele era advogado e tinha situações ali que envolvia clientela do trabalho de advocacia, não é? E lembrando, Frederico Vassef escondeu quem? Quem foi encontrado lá na casa de Frederico Vassef quando a Polícia Federal estava atrás dele, com mandado, com a ordem de prisão? Você lembra? Queiroz, não é? Então, é conhecido antigo da família Bolsonaro, não é? Deve estar enrolado e afundado até o fio de cabelo da cabeça, mas que seja feita a justiça. Meu querido, a questão do Supremo Tribunal Federal. Muitos de vocês têm falado, né, da PEC do Supremo Tribunal Federal, da PEC do Congresso Nacional, que limita, né, que visa limitar o poder
do Supremo Tribunal Federal. Eu até agora não estou entendendo por que tanto estardalhaço. Não estou entendendo. Por que tanto estardalhaço dessa PEC, que limita o poder do Supremo Tribunal Federal no seguinte aspecto: o Supremo Tribunal Federal não vai poder anular a eficácia de lei por decisão monocrática, por decisão individual de um ministro. Para ele anular, vai ter que passar pelo plenário, e o plenário, então, que vai anular ou não a eficácia de uma lei. Ponto. Só isso. Significa dizer o quê, André? Significa dizer que se o Supremo Tribunal Federal estiver analisando uma lei, ela só vai ter que convocar o plenário. Plenário, vamos decidir isso aqui, ó. Vamos decidir isso aqui. Quer rapidez? Convoca o plenário e decide. E pronto. Pra você ter ideia, só para você entender. Sabe essa PEC, esse projeto de PEC, que está estabelecendo essa restrição, essa limitação do Supremo Tribunal Federal? Pois é, suponhamos que ela seja aprovada. Ela tem que ir para a Câmara de Deputados Federais. Como é uma proposta de emenda à Constituição, não tem nem sanção nem veto do presidente da República, só o parlamento que participa. Suponhamos que ela seja aprovada também na Câmara de Deputados Federais e vire uma emenda à Constituição. Sabe o que o Supremo Tribunal Federal pode fazer? Convoca o plenário, plenário, tuque, 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 vem cá, plenário. Vem cá, plenário. Vamos analisar essa PEC aprovada aqui, que limita o nosso poder? E o plenário pega e faz o quê? É inconstitucional. Caiu a PEC. Todo esse estardalhaço que está sendo feito é anulado na assinatura de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E pronto, acabou. Por isso que eu digo que estão fazendo um estardalhaço muito grande. E eu acredito que existe negociação por trás disso. Essa frente, ela é precária. O Congresso Nacional está fazendo uma coisa que o Supremo pode derrubar, basta passar pelo plenário. E pronto, e acabou. E o próprio Congresso Nacional está dizendo isso na PEC. Só pode derrubar se for pelo plenário. Pronto! Então, quando tem um estardalhaço muito grande no plano de frente, preste atenção no que eu vou dizer para você. É porque no plano de trás está tendo negociação, está tendo acordos. E eu já disse para vocês que eu acredito que o acordo seja: o governo Lula está articulando para conseguir a presidência do Senado e a presidência da Câmara de Deputados Federais. Não que vai conseguir colocar um do PT lá, não é isso que eu estou dizendo, mas um moderado, um que não vai travar as pautas do governo ali na votação, enfim, porque senão o governo Lula para. E para isso passou o melzinho na boca dos extremistas bolsonaristas, senadores, que estão: vitória, vitória, ganhamos, Supremo perdeu. Perdeu nada, moço, perdeu nada. Na canetada dos 11 ministros, eles derrubam essa PEC, que vai virar uma emenda à Constituição. Então, vamos tentar olhar para além desse plano de frente. Tem um plano por detrás disso. E eu espero sinceramente que seja para o bem do país. E o que estão fazendo? Fortalecendo o governo Lula. Ai, Andréia, você é louca. Se eles acabaram de limitar o poder do Supremo Tribunal Federal, você está falando que eles estão fortalecendo o governo Lula? Estão. Você pode pesquisar. 95% das leis que são aprovadas no Congresso Nacional é de iniciativa do presidente da República ou dos seus ministros. E é essa lei que não poderá ser anulada monocraticamente por um ministro do Supremo Tribunal Federal, meu querido. Se tem alguém que está saindo fortalecido nisso, é o governo Lula. Perceba. E os bolsonaristas estão achando que venceram, que tiveram uma grande vitória. Oh, meu, mas é muita inocência. Oh, coitado, é muito inocente esse povo. É o executivo que em 90% das leis, 95%, manda os projetos de leis para implementar o seu plano de governo, que vira lei ou não. E é essa lei que, a posteriori, não poderá ser suspensa
pelo Supremo Tribunal Federal monocraticamente. Você está entendendo, meu querido, minha querida? Por isso eu não acredito que o voto de Jacques Wagner, que acabou arrastando mais 2 a 4 votos do PSB, que é da base de Lula, tenha sido, ai, uma traição. Não, ele ajudou a fazer o gado de besta. Tenha sido uma coisa impensada, tudo arquitetado. E eu acho é pouco, porque os bolsonaristas estão achando que venceram, e não venceram. Eles foram usados e manipulados. Mas eles estão felizes. Eles estão felizes, porque eles estão fazendo o videozinho deles e falando que venceram e que, enfim, o Supremo Tribunal Federal foi ali, é o início do fim do Supremo Tribunal Federal. Ô, coitado, o Supremo derruba isso com 11 assinaturas dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, dado o poder por eles mesmos nessa própria PEC. Entendeu, meu querido, minha querida? Agora aconteceu uma coisa que eu não concordo e que eu vou criticar Lula aqui. Eu vou mostrar aqui, vou colocar na tela. Não concordo e eu acho que vai trazer um grande desgaste para Lula de forma desnecessária e com pouca inteligência. Olha aqui. Lula veta integralmente a desoneração da folha de pagamento. Não concordo com isso que foi feito. O que que ocorre? O empresariado ali e tal, paga muito imposto, acaba que um trabalhador que custa, por exemplo, R$ 1.500 para a empresa, com os tributos, com as taxas, os impostos que a empresa tem que pagar, acaba custando ali R$ 4.000, R$ 4.500. E isso, muitas vezes, impede que as empresas contratem mais pessoas e gerem emprego. Com a desoneração da folha, ele consegue gerar mais emprego e toda aquela situação, não é. E Lula foi aprovada a lei que estabelecia a desoneração da folha, que já vinha há mais de 4 anos para trás ali. E Lula agora vetou integralmente, derrubou integralmente a desoneração da folha. É um tiro no pé. É, André? É. É um tiro no pé e eu acho que não foi inteligente Lula. Ele poder aí Haddad veio até a público agora há pouco, Haddad, e falou que fez isso porque precisa arrecadar. E os tributos que não são, eh, cobrados ali, o governo federal acaba perdendo não sei quantos bilhões, mais de 25 bilhões de arrecadação, e que precisa arrecadar, e por isso, o governo Lula vetou integralmente a desoneração da folha. Está errado. Não pode fazer isso, gente. O governo Lula é um governo dos trabalhadores. E sabe o que que é pior? Existem vários estudos que a desoneração da folha gera emprego. Estudo, sabe de onde? Da CUT, das centrais sindicais, dos sindicatos. E aí, como é que vai explicar agora essa situação? E o pior de tudo, sabe o que é? É um tiro no pé. Por quê? Muito possivelmente o Congresso Nacional vai derrubar o veto. Aí vai ser um desgaste político muito grande com o Congresso Nacional, e vai ser um desgaste social muito grande com as pessoas. Por quê? Os bolsonaristas estão nadando de braçada nessa situação e jogando na cara de todo mundo. Olha aí, ó, vocês não são do Partido dos Trabalhadores? Olha aí o governo vetou a lei boa para os trabalhadores, boa para gerar emprego. Entende? O que que eu entendo que seria o razoável para o governo Lula fazer? Vetasse parte, para não ficar nem lá nem cá, mas vetasse uma partezinha para não perder totalmente a receita. Vetasse um pedaço, ia angariar uma receita de um lado e poder outra banda e acabar gerando muito possivelmente emprego, entende? E daqui a pouco o que que vai acontecer? O Congresso Nacional vai lá e derruba. Aí Lula vai ficar com cara de tacho, Haddad vai ficar com cara de tacho e as redes sociais cheias de ataques ao governo Lula com grande desgaste político e social. Entendeu, meu querido? Então a gente tem que ser, mais inteligente e saber a nossa origem. Somos os trabalhadores? Somos. Existe fraude, Andréia, mas existe fraude de empresários. Combata a fraude.
combata, vá lá e combata a fraude, e não vetasse todo o projeto. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu acredito que o Congresso Nacional vai derrubar esse veto, e o governo Lula vai ficar com cara de tacho e como o vilão da história. E os bolsonaristas fazendo a festa do maluco nas redes sociais, tendo bucha para soltar. Infelizmente, é esse o cenário, é essa situação, viu. Eu entendo o aspecto de que o governo tem que arrecadar, gente, a gente entende, não é essa a questão, mas tem que saber o momento, tem que saber a hora e tem que não ser tanto de lá nem tanto de cá, tem que ser meio termo, equilibrado, e não foi isso que aconteceu. E vai acabar vindo desgaste sendo vetado. Então eu não concordei com essa ação, viu. Bom, mas vamos ver e vamos acompanhar, né. Se o Congresso Nacional não derrubar, não vai ficar tão feio. Agora, se o Congresso Nacional derrubar com veto, e pelo jeito vai, aí é uma derrota grande, que vai ser jogada na cara do governo Lula por muito tempo, inclusive nas eleições de 2026. O governo tem que fazer hoje pensando no amanhã, porque tudo que puder ser usado contra ele, será. Simples assim. Em relação a essa briga aqui, ó, ontem, né, o Alexandre de Moraes falou bravo, Gilmar Mendes falou bravo, o presidente do Supremo Tribunal Federal aqui, ó, Luiz Barroso falou bravo, aí depois do lado de cá, esse aqui falou mais bravo ainda, lá no Senado Federal. Gente, vamos parar com isso, vamos parar com isso. Agora a gente tem que ficar de olho, como eu disse para vocês. Nós já tivemos um golpe militar, nós já tivemos um golpe político em 2016 com Dilma, e nós já tivemos um golpe judicial em 2018 com Lula, já expliquei isso, não vou explicar agora. Nós podemos ter um golpe de poder para o poder. Nesse ambiente tem que ficar atento. Se continuar essas pautas de ataques e de diminuição de poderes do Supremo Tribunal Federal, aí vai vir um golpe de um poder para o outro. Essa que foi aprovada no Senado agora, que talvez nem vai ter andamento na Câmara de Deputados Federais, essa eu não estou preocupada não. Isso aí vai fortalecer o governo Lula, simplesmente o Supremo vai ter que organizar para decidir no plenário, só isso, mas nada mais. Não é muita coisa não. Mas se vierem com outras PECs, tentando flexibilizar outros poderes do Supremo Tribunal Federal, aí é golpe. Aí é golpe. Aí vai ter razão de ser de muita briga. Aí eu concordo. Mas se ficar só nessa, está fortalecendo o governo Lula e o gado está sendo usado e foi usado para isso. Só que o gado, como não tem pauta, senadores não têm pauta, os bolsonaristas, eles ficam felizes com muito pouco. Eles só querem o quê? Ter um momento para fazer o videozinho de vitória, conseguimos derrotar o Supremo Tribunal Federal e postar nas suas redes sociais e falar que o mandato dele, a partir disso, vale alguma coisa, porque atacou e derrubou o Supremo Tribunal Federal, o que é uma mentira, o que é uma falácia. Mas como não tem projeto, não tem pauta, não tem nada para mostrar para o país, isso é o suficiente para fazer a festa do maluco e da maluquete. Que o diga Damares, não é? Que virou uma maluquete ali, quase beijou na boca de Jacques Wagner, né? Ali no Senado Federal. Uma vergonha esse povo, gente. Mas tudo manipulado. Foram todos manipulados. Porque no final dessa história toda, o Supremo só vai ter que se organizar para decidir em plenário, e quem ficou mais forte foi o governo Lula, porque as leis que ele fizer só vai poder ter a sua eficácia suspensa se o plenário decidir, senão não vai poder ter. Entendeu? Que bom. Meu querido, às 16h30 a gente está aqui ao vivo de novo, tá bom? O que eu peço para você? Vamos compartilhar essa live. Que a gente fala, gente. A gente tem que falar, a gente tem que mostrar. Enquanto o gado está compartilhando aí fake news, a gente tem que compartilhar conteúdos que têm informação fidedignas. Então eu peço para você compartilhar, coloca no seu Zap Zap. Tá bom já? Seu Zap Zap lá no seu Facebook, tá ótimo, tá bom? Compartilha e curta.
curta, porque aí o YouTube indica para mais pessoas. Mas você sabe que o mais importante aqui é o quê? Ô, ei, olha aqui, tô falando com você. O mais importante é o quê? É o seu comentário. O seu comentário é o mais importante para mim, deixe seu comentário, tá bom? Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua paciência, pela sua companhia, pela sua sapiência. Nós somos o quê? Ai, André, eu não sei nem o que eu comento. Escreva aí, somos resistência, tá ótimo, tá bom? Nós somos resistência. Quem gosta fica, quem não gosta já foi embora e tá tudo bem. Se cuida, beijo no seu coração, até a próxima live e ou, tamo junto sempre, tá bom? Tchau, tchau.